Ontem, então, nós vimos a fórmula do termo geral, né, de um binômio de Newton, e a gente vai continuar hoje, então, trabalhando com algumas questões, tá? A primeira que nós vamos fazer é a questão 20, lá da página 23, tá bom? E ela diz assim, deixa eu ler com vocês primeiro. Discuta sobre quais condições o binômio, aquele ali, em que n é um número natural maior ou igual a 1, terá um termo independente. Lembram que conversamos ontem? Se falar em termo independente, a gente vai ter que igualar tudo que tem x a x elevado a zero? E com isso eu vou ter que encontrar quem é o p. Toda vez que falar essa parte de termo independente, ou x elevado a 9, ou x elevado a 12, eu vou igualar o 9 ao 12, ou se falar em termo independente, a zero. Tá? E com isso eu vou ter que encontrar quem é o p. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa questão 20. Diz assim, então, o binômio é este, ó, 7x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo elevado a n. E notem, pessoal, que nós não temos o n e como está pedindo o termo independente, também não teremos o p. Tá? A gente também não vai ter o p. Então, por isso fica uma questão um pouquinho mais difícil. Eu acredito que por isso, né, alguns ficaram com dúvida, tá? Então, vamos lá. Eu vou substituir na fórmula do termo. Vamos identificar primeiro. Ó. O A é 7x ao quadrado. O B é x na menos 3. Já subi o x ao cubo que estava no denominador para o numerador. E aí troco o sinal do expoente. Tá? Lembram que eu falei isso para vocês ontem, que deveria ser feito isso toda vez que tem que achar o P. Tá? O N fica N e o P eu também não sei quem é. Só identifiquei o A e o B aí. Tá bom? Então, vou jogar na fórmula, pessoal. T de P mais 1 é igual. Combinação de N elementos tomados P a P, vezes o A, que é 7x ao quadrado elevado a n menos p, vezes o b, que é x na menos 3, elevado a p. Tem que jogar na fórmula do termo geral que a gente viu ontem. Agora a gente pausa, até porque não tem o que fazer mais aqui, né, gente? Trancou. Eu tenho que descobrir o p, mas também não tem o n, então a gente vai ver o que acontece agora. Se eu quero termo independente, eu vou pegar tudo que tem x para igualar a x na zero. Então, vamos lá, ó, é isso aqui que tem x. Aqui eu vou ter que fazer chuveirinho e aqui também, fazer aqui ao lado. O 7 fica. Lembram que ontem já conversamos, se tiver número, se tiver menos alguma coisa, isso fica e depois só quando eu voltar e substituir que eu elevo a potência. Então, vai ficar x... Só tirar x elevado a 2n menos 2p vezes x elevado a menos 3p igual a x elevado a zero. Conservo a base x e somo os expoentes. Vai dar 2n menos 5p igual a x elevado a zero. Vou cortar as bases porque elas são iguais. Equação exponencial, com conteúdo lá do primeiro ano passado. E então eu vou dizer que 2n menos 5p igual a zero. Pessoal, a gente não vai conseguir achar um valor numérico para o n nem para o p. Vai ter que ser algo genérico, porque nós não temos nenhum dos dois. Então, olha só. Eu posso dizer que 2n igual a 5p, não posso? Passei o menos 5p lá para o outro lado. E aí agora o 5 passa dividindo, fica 2n sobre 5, esse é o meu p. Bom, mas como é que eu respondo essa questão? Porque eu quero saber quem é o n, né? Só que n pode ser qualquer valor?
Não. Por quê? Porque o P, pessoal, olha só, vocês lembram que conversamos ontem? O P somado com 1 me dá um termo. Eu posso ter o P, por exemplo, 2,5? Não, porque não vai ter termo 2,5 mais um termo 3,5. Não, o P é um número inteiro, natural até, porque ele não é negativo, é um número natural. O menor valor que P pode ter é 0, porque 0 mais 1 vai dar o primeiro termo. Então, o P ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, e assim por diante. Então, gente, eu vou ter que pensar nesse N aqui. Vocês estão vendo que ele está dividindo por 5? Se ele está dividindo por 5, sabem o que eu vou falar do meu N? Que ele tem que ser um múltiplo de 5. Por quê, prof? Gente, para ter divisão por 5. Olha só, se N for 1, não vai dar 2/5? Eu posso ter P 2/5, que é 0,4? Não. Eu posso ter N igual a 2? 4/5? 0,8? Não. Quem pode ser o N? Pessoal, o N pode ser 5, porque aí 5 dividido por 5 dá 1, e aí o nosso P dá 2. Quem mais pode ser o N? 10, porque aí 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 2, o nosso P dá 4. Então, o N, vou pôr para cá, tá? A resposta. O N tem que ser múltiplo de 5. Certo? Se o N for, que valores o N pode ser? 5, 10, 15, 20. Aí eu vou ter um P compatível que eu posso voltar e substituir. E tá pronta a questão. Perguntas? Lembram que eu falei que essas duas talvez vocês encontrassem dificuldade? Eu sei que não tínhamos feito nenhuma assim ainda, genérica, né? Que não tem nem N, nem P, mas eu pedi que vocês já dessem uma olhada, porque aí facilita para eu fazer hoje. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Então vamos para 21. Termina aí de anotar. E aí vamos para 21. Quem já anotou, vai lendo a 21. Tô vendo que alguns estão anotando ainda, tá? Dá uma olhadinha na 21, presta bem atenção no que ela fala. A 21 é uma questão bem interessante. Não entendi o final daí da 20. Fala mais alto, Gabriel, por favor. Eu não entendi direito o final da 20. Gabriel, o que eu falei para o pessoal é o seguinte: o N só pode ser estes números aqui, que são múltiplos de 5. Por que isso? Porque o nosso denominador é 5. Ó, se o N for esse 5, 5 dividido por 5 dá 1. Aí 2 vezes 1, o teu P é 2. Se o N for 10, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, o P é 4. E assim por diante. Agora, pensa um número que não seja esse. Por exemplo, se eu colocar 1 aqui no lugar do N, vai dar 2/5, que é 0,4. O P pode ser 0,4? Não, só pode ser natural o P. Entendido? Então, beleza. Então, vamos para 21, pessoal. Então, a 21 diz assim: para que o coeficiente do termo médio, olha só, estamos falando em termo médio desse binômio, x² sobre 2 mais k sobre x elevado a 6, segundo as potências crescentes de x seja 160, está dizendo que o termo médio é 160.
valor daquela constante K. Estão vendo que apareceu um K aqui, além do X? X é normal, né? Mas eu quero descobrir quem é esse K. Bom, então nós vamos parar e pensar nas coisas que nós já sabemos. Minha primeira pergunta pode ser para o João Pedro. João Pedro, qual o número de termos desse binômio? Calma lá, prof, estou tentando ver aqui. Pode pensar, não tem problema. Eu não tenho total certeza, mas eu chutaria 2. Tô certo ou tô errado? 2 termos esse binômio aqui, desenvolvendo ele, aquele grandão, João Pedro, lá, pegando os coeficientes no triângulo de Pascal, você acha que só teria 2 termos? Não. Não, isso. Pensa mais um pouquinho. 7. Por que 7, João? Eu fiz uma lógica aqui, eu juntei os dois números ali que estão elevando os 2 e diminuí, porque são 6 mais 2 vai dar 8, menos 1 dá 7. Tá. Olha só. Tem uma fórmula para número de termos. Quem me fala ela? Já vou te dar a resposta, João. Quem me fala a fórmula para o número de termos? N mais 1. N mais 1. N mais 1, Carol, Mariana, isso aí. Olha só, a fórmula é N mais 1. Pessoal, eu estou vendo ontem também, eu já fiz perguntas, alguns não estão sabendo responder. Registra aí. Se o nosso N é 6, qual é o número de termos? 7. Mas por esse motivo aqui, João, N mais 1. Se o N é 6, 6 mais 1, 7 termos. Ok? Pessoal, se eu não souber isso, não tem nem como começar a fazer essa questão. Porque, olha só, ela tem 7 termos. Eu quero o termo do meio, o termo médio. Quem me responde qual é o termo do meio aqui? Nem a Carol, nem a Mariana, que já responderam. 3. Qual, Stephanie? 3. O terceiro termo é o do meio? Dá uma olhada. Será que é esse aqui? 4. Não, tem o 0, tem o 3. 0, 1, 2, 3. Não tô te ouvindo, Stephanie. 0, 1, 2 e o terceiro. Não tem termo 0, minha flor. Lembra que começa no primeiro? É o 4, prof? É o quarto termo, o termo do meio. Ó. Fica 3 para um lado e 3 para o outro. Faz aí nos teus dedos, não sei se vocês enxergam bem os meus aqui, ó. Fica 3 para um lado e 3 para o outro. O termo médio aqui é o quarto termo. Ok? Então, gente, eu vou gastar sempre um tempo marcando aqui quem vai me respondendo, mas são 30 pontos na média, né? Tô fazendo, é um trabalho que eu não vou fazer, tá? Então, vou gastar um pouquinho de tempo, mas enfim, é necessário. Então, agora, outra pessoa que não respondeu ainda, me fala quem é o P dessa questão. 3. Laura respondeu, Laura. Por favor, outra pessoa. Não, prof, eu não respondi ainda. Não respondeu hoje? Não, essa foi a primeira vez. Me enganei, tá, já marquei você agora. Isso, tá certinho, às vezes eu me engano, isso aí, se defendam. O P3, lembra por quê? Do T de P mais 1. Então, o P é 3, porque aí eu chego no quarto termo. Ok, pessoal? Todo mundo junto? Aí, nós sabemos que o A é x ao quadrado sobre 2, o B é k sobre 6, e o N, que a gente sabe que é 6. Ok? Olha quanta coisa a gente está aí revisando. Agora, eu sei que o termo médio é 160. Então, vamos lá. Vamos calcular esse termo médio. Que, na verdade, quem é o termo médio é o quarto termo. Eu vou considerar que o P é 3 e o N é 6. Então, a gente tinha que fazer toda essa análise que fizemos até agora. Então, vamos jogar na fórmula. Combinação de 6 elementos 3 a 3 vezes
x ao quadrado sobre 2 elevado a 6 menos 3, vezes k sobre x elevado a 3. Ok? Agora, a questão fala... Vamos resolver isso aqui um pouquinho. Faz a combinação aí de 6, 3 a 3, rapidinho. Faz aí um cálculo auxiliar e calcula isso. Pessoal, toda aula, só lembrando vocês dos nossos 30 pontos. Toda aula eu marco uma nota de câmera para vocês, quem está posicionado como eu pedi, e uma nota de respostas, tá? Toda aula, não é só lá no final do bimestre. Eu tenho já a nota de ontem, da semana passada, é uma nota da câmera, como vocês estão sentados aí, e das perguntas, tá bom? Só lembrando. Oi. Mas, então, tipo, quem fica quietinho não recebe ponto? Não, se você não responder nada, mas eu tô chamando todo mundo. Ontem eu chamei todos para responder, hoje ainda não deu tempo. Tá? Mas eu vou pedir teu nome daqui a pouco e se você responder certo, eu tô marcando. Ontem eu chamei todos, hoje ainda não, né? Mas está no início da aula. Tá tranquilo, Maria. Vitória. Ô, prof, Diga. vai dar 20? Vai dar 20. Concordam com a Maria Júlia? Fazendo a combinação deu 20. Isso aí, vou jogar aqui. Termo médio, ó. 20 x ao quadrado sobre 2 ao cubo. E aqui já vou resolver k ao cubo sobre x ao cubo. Prof, o outro a gente não pode deixar x a sexta sobre 8? Sim, eu já vou fazer isso, Larissa. É que eu não tinha feito a subtração. Vou fazer na próxima linha, mas se você fez direto, ótimo, tá? Então, termo médio, 20. Ó, vou fazer agora. X na sexta sobre 8. K ao cubo, x ao cubo. Não foi esse, ó, chegamos no que você falou, né, Larissa? Não foi esse o meu termo médio? Não cheguei nisso aí, pessoal? Só que o que a questão fala? Que o termo médio, segundo as potências crescentes de x, vale 160. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 20 k ao cubo sobre 8, claro, a parte do x não, né, pessoal? E igualo ao 160. Ok? Agora encontrem o k. Vai lá, uns minutinhos para vocês terminarem isso. Conseguiram achar o k? Prof, o que aconteceu com o x a sexta e x a terceira? O termo 160 é o termo médio. Isso aqui não entra junto. É a parte só do número, Gabriel. Tá? Eu só vou pegar a parte numérica, que é o 20, o 8 e o k é um número, justamente o que eu quero descobrir. Isso vale 160, que é o que fala no enunciado. A parte do x não vai. Então. Então, vamos descobrir quem é esse k, ó. K ao cubo. Eu faria isso aqui, ó. 160 vezes 8 dividido por 20. Ó. O 20 que está multiplicando passa dividindo. O 8 que está dividindo passa multiplicando.
Aqui, ó, corta. 16 por 2, 8. 8 vezes 8, 64. Então, quem é o K? Raiz cúbica de 64, que é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Letra C. Questões um pouquinho mais elaboradas, né, pessoal? Tá? Perguntas. Querem que eu repita alguma parte, alguma coisa? Não? Então, vamos para 22. Aí, fechamos essa página e aí nós podemos ir para as complementares, né? Aí, fizemos todas aqui. Então, começa a dar uma olhadinha na 22. A 22 é bem tranquila. Só pede o termo independente de x, igual a x na zero. Eu gostaria que vocês iniciassem aí. Algumas meninas já fizeram, que falaram, né? Mas queria que todo mundo começasse a fazer. Seria legal que todo mundo conseguisse fazer, né? Se você conseguiu fazer, pode ficar assim tranquilo que você está entendendo bem. Posso apagar 21? Alguém copiando? Acho que não, né? Joga lá na fórmula do termo geral, pessoal. Vamos lá, tenta fazer. Olha a fórmula, né? Quem não lembra. Prof, Oi. como é que faz para achar o P quando o T não aparece? Ele está pedindo o termo independente de x. Então, você tem que lembrar, Gabriel, que eu vou igualar tudo que tem x ao x elevado a zero. E aí que você acha o P. Você substitui o A, o B, o N, o P lá na fórmula do termo geral e depois pega tudo que tem x e iguala a x elevado a zero. Aí você encontra o P. Lembra aquelas que a gente já fez? Ajudou o que eu falei ou não? Não? Eu tô com dificuldade em entender um pouquinho Não isso estou aqui. ouvindo, Gabriel. Eu tô com um pouco de dificuldade de entender esse conteúdo aqui. Vai ter que trabalhar mais um pouco, né, nele, revisar, estudar. Você fez alguma questão em casa de ontem para hoje? Tentei algumas. Que bom. Isso já sempre ajuda, né? Eu já vou fazer, Gabriel. Pessoal, vamos lá. Maria Júlia, me fala quem é o A, por favor. O A vai ser x sobre 4. X elevado a 4, né? Isso. Pedro, quem é o B?
eu coloquei que é x na menos 1. Isso aí. O Pedro já é 1 sobre x, mas eu falei para vocês que toda vez que tiver que achar o p, já transforma ele, né? Já traz ele do denominador para cima. E aí troca o sinal do expoente. Isso aí. Tauan, quem é o n? Eu coloquei que é 10. É 10, sim. Tá aqui o expoente 10. E quem é o p, Amanda? Prof, eu não achei o P ainda. Sabe por quê? Você não achou? Porque é o que nós temos que encontrar, né? A gente ainda não achou, a gente não sabe. Ah, o P a gente vai procurar, porque a questão pede o termo em que tem x elevado a zero. Então, vamos jogar na fórmula. T de P mais 1 igual combinação de 10 PAP vezes x na quarta elevado a 10 menos P vezes x elevado a menos 1 elevado a P. É a fórmula do termo geral. Agora, Gabriel, você entendeu até aqui? Sim. Você entendeu até aqui? Gabriel, não ouvi tua resposta. Sim. Sim, tá. Se entendeu até O aqui, agora x tem que menos fazer 1. o seguinte. Oi? O x menos 1 é o 1 sobre x? É, quando vem para cima, vem x elevado a menos 1. Isso aí. Ah, esqueci desse detalhe. Agora, o que tem que fazer? Pega tudo que tem x e vou igualar a x elevado a zero. Por quê? Porque é o que a questão está pedindo, pessoal. Termo independente de x. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. X elevado. Aqui faz chuveirinho aqui também. 40 menos 4p vezes x elevado a menos p igual a x elevado a zero. Ok? Se alguém não tinha entendido, compreendeu agora? Se tivesse um número aqui, 5x na quarta, a gente já fez isso em outras, aí o 5 você não traz junto, só traz o que tem x. Aí eu conservo a base somos expoentes, só vai dar 40 menos 5p igual a x elevado a zero. Aí eu corto as bases que são iguais, 40 igual a 5p, quem é p? 40 dividido por 5, que é 8. Acabamos de descobrir que o P é 8. Então, Tarsila, qual é o termo que nós vamos descobrir se o P é 8, Tarsila? P, prof. Se o P é 8, qual é o termo que a gente vai descobrir agora aqui? 9. O 9, isso mesmo. Porque eu faço 8 mais 1, né? Então, agora a gente volta para cá e vai descobrir o nono termo. Vai lá, substitui. Vou esperar um pouquinho vocês fazerem isso. Troco o P por 8 e eu vou descobrir o nono termo. Tá? E terá que dar x elevado a zero, pessoal, porque esse P igual a 8 é para o x elevado a zero. Não pode dar outra coisa, senão a gente fez alguma coisa errada. Rocha, eu quero essa combinação aqui, o resultado, por favor. Se você ainda não fez, faça para nós. 45. 45 já está feita, ótimo. Isso aí.
Todo mundo achou 45? Então, vou trocar aqui, ó, combinação de 10, 8 a 8, vezes x na quarta elevada a 10 menos 8, que é 2, vezes x na menos 1 elevada a 8. Então, a combinação, aí o Rocha já nos passou, que é 45, x na 8 vezes x na menos 8. Olha só, pessoal. Isso vai dar 45x na 0, porque x na 8 vezes x na menos 8 é x na 0. Então, o nono termo é 45, que dá a letra C. Ok? Perguntas, pessoal? Não? Eu estava olhando, não fizemos a 18 ainda. Mas a 18 é só desenvolver aquele binômio, pegar as linhas lá do triângulo de Pascal. Acho que eu vou deixar para vocês tentarem. Daquelas lá do início, bem facinhas. Como o expoente é 3, vai ficar lá 1, 4, 4, 1. Aí começa com 4 ao cubo, 4 ao quadrado, 4, tá? Vai fazendo. E começa o raiz de 2 na 0, na 1, na 2, na 3, tá? Acho que vocês conseguem fazer e tem a resposta depois ali na apostila. E aí nós vamos partir para as complementares. Vou começar com a número 4, que foi pedido. Essa aqui eu posso apagar? O que é para fazer, prof? Que, Gabriel? O que você falou que é para fazer? É que meu áudio travou aqui. A 18. Ainda faltou a 18 da página 22. Tá? Mas essa é bem facinha, eu vou deixar para vocês. Então, lá nos complementares, a número 4. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Diz assim: seja n um número inteiro tal que satisfaz essa igualdade. Essa que eu anotei no quadro, vocês têm aí na apostila. Então, vale que... E olha as alternativas. N é par, é ímpar, é um quadrado perfeito, é um natural menor que 6, é um natural maior que 10. Ou seja, temos que descobrir quem é n. Na verdade, a pergunta é, descubra n. Como nós vamos descobrir quem é n? Resolvendo essa questão aí, né? Resolvendo essa equação que a gente tem. Pessoal, fatorial de 7. Normalmente a gente não resolve fatoriais muito altos, mas fatorial de 7 ainda é possível. Calcula aí quanto que é fatorial de 7. Vai lá. Quero um resultado numérico. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5.040. 5.040. Então, a gente já troca aqui fatorial de 7 por 5.040. E a outra